Bom, boa tarde a todos e a todas. É o 17º Congrefito, curso multidisciplinar de fitoterapia. Hoje a gente tem a satisfação de ter o Bruno Zibelgeld aqui, probióticos, um universo em pé de guerra. E a quantidade da flora que nós temos, né? Você vê que você tira a flora do veterinário, dos cachorros, eles não aguentam, não é verdade? Então, quando você tem uma cáscara sagrada, que você quer que funcione, se você toma muito antibiótico e o antibiótico varreu a flora boa e ruim, não adianta às vezes você usar uma cáscara sagrada porque não vai desdobrar a glicose heterogênea. Então você precisa da flora. Então quem vai repor são os probióticos. E os prés também ajudam a dar como alimentação para o probiótico. Turma, com vocês, Bruno, vocês vão gostar. É solteiro, hein, turma? Tá? O André também está solteiro. Vocês vão gostar. Professora, é com você. Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer o convite, né? Doutor Sérgio, agradecer também. Doutor Paniza. Uma honra também participar do Congrefito. Bom, vai falar de intestino, é claro. Né? Vai falar de probiótico, vai falar de pré-biótico, vai falar muito de cocô. Né? Não tem como você entender do intestino sem entender do que sai dele. A maior fonte de informação para saber como o seu intestino está funcionando é a sua digestão. E é o cocô. Não tem jeito, né? Eu sou biólogo, acredito que tem outros biólogos aqui, né? E é um prazer ter colegas. Normalmente a gente não tem, ou é médico ou é nutricionista, e hoje eu sei que o público é multidisciplinar. E eu tive a oportunidade de trabalhar num laboratório alemão que fazia só diagnóstico de intestino. Só diagnóstico de intestino. Foram 6 anos, na qual a gente estudava a microbiota intestinal, alguns exames específicos para a microbiota intestinal. A gente estudava câncer intestinal, a gente estudava processo inflamatório intestinal, tudo de forma técnica e científica. Análises clínicas específicas para o intestino. Né? Então, procura de lisozima, calprotectina, M2PK. Existe uma tecnologia muito desenvolvida já para diagnósticos intestinais. O problema é que essa tecnologia não está disponível para a população. Né? Um exame desse, em média, custa acima de R$2.000. Hoje tem um exame de R$6.000, não sei se vocês conhecem, que é uma câmera que você engole, ela vai tirando foto, mandando para um receiver que fica do lado. Hoje você não precisa mais recuperar no cocô. Vai direto, vai tirando foto, chega a tirar 200 mil fotos. Por quê? Para a gente entender do teu gado. Né? Todo mundo... O que a gente consegue ver de intestino? Intestino grosso. Né? A gente está falando de 11 metros numa pessoa da minha estatura. De 11 metros a gente vê 1. E os outros 10 a gente não vê. E o intestino grosso ele tem a sua função, é claro. Mas o intestino delgado tem milhares de funções. Muito mais que o intestino grosso. E é ali em si que a gente tem a microbiota mais flexível, a microbiota mais variável. Né? O intestino grosso são mais firmicutes, são mais bifidobactéria, né? Responsável mais pela fermentação, absorção de minerais e de nutrientes. Enquanto no intestino delgado a gente tem bactérias extremamente específicas, bactérias que ajudam na queda da gordura, bactérias que diminuem a liberação de renina. A gente está chegando já nesse nível hoje. Né? Antigamente ninguém acreditava que bactéria servia para alguma coisa. Falar probiótico, tem alguma cepa que você manda para o intestino, a pessoa tem gases e melhora, não sei porquê. A verdade é que hoje se sabe que muitos sistemas diferentes são dependentes das bactérias intestinais. Vocês sabiam que substâncias que são produzidas no nosso intestino, elas passam para todas as mucosas do organismo? Existe um sistema de mucosa que é chamado de MALT, tecido linfóide associado à mucosa, e esse MALT ele é um sistema vascular, linfático, que comunica todas as mucosas do nosso corpo. Vou dar só um exemplo para vocês. Vaginose de repetição. Vaginose, no caso, a gente está deixando o micro-organismo se estabelecer ali. A gente mata o micro-organismo, depois ele volta de novo. Mata, depois ele volta de novo. Vocês sabem por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não tem anticorpo de mucosa suficiente para impedir o estabelecimento de uma cândida, por exemplo.
Anticorpo de mucosa, vocês sabem qual que é? IgA secretora. Né? IgA secretora. IgA sozinha, ela não funciona como anticorpo. Então, se você não tem IgA secretora, você não vai ter um processo que a gente chama de opsonização, e aí a cândida começa a se estabelecer. Essa IgA secretora, 80% dela é produzida no intestino delgado. E do intestino delgado cai no malte, do malte vai para o outro sistema que a gente chama de UALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa urogenital. Então a gente produz IgA sem parar, cai no UALT, vai para o trato vaginal e impede que a candidíase se estabeleça. E isso foi produzido no intestino. Então hoje, por exemplo, a gente sabe, existem vários medicamentos que trabalham desse jeito, não sei se já ouviram falar de um que chama Orovaxon. Trabalha dessa forma, você está colocando substâncias no intestino, acreditando que vai cair no malte e acreditando que vai combater a sua Escherichia coli. Então só para vocês terem uma ideia que não é ficção científica, tá? Rinite de repetição pode acontecer porque você tem desbiose intestinal. Vaginose de repetição. Bronquite de repetição. Tudo isso pode acontecer se sua microbiota não estiver boa. Aumento do colesterol, né? E até outras coisas terríveis. Vocês lembram do broto de feijão orgânico que estava matando o povo? Ano passado, na Alemanha? Aquilo é uma Escherichia coli, que a gente chama de... São 3 cepas patogênicas. ETEC, EPEC e EREC. São 3 Escherichia coli diferentes. O sistema, o malte, ele pode se voltar contra a gente também. E no caso do feijão orgânico foi isso. Essa bactéria, ela produzia uma endotoxina que caía no malte, chegava até o rim e grudava no glomérulo. É uma proteína que chama GB. Grudava no glomérulo renal. Essa proteína, ela era reconhecida pelo nosso sistema imunológico. Então a gente fazia anticorpo anti-GB. Só que ela está grudada no rim. Quando a gente combate a GB, a gente também está acabando com o rim. A gente causou uma doença autoimune devido a uma Escherichia coli que translocou. Lembrando que translocação bacteriana, em menos de 1% é a passagem da bactéria, tá? Se a bactéria passar, a gente vai ter febre, a gente vai ter infecção. É considerado translocação bacteriana quando substâncias que as bactérias produzem passam para o sistema. Isso, sim, é a translocação bacteriana. E no caso da E. coli, que, tadinho, o broto de feijão ele foi culpado, enquanto, na verdade, E. coli, ela mata no Uruguai e na Argentina há mais de 50 anos. É uma das maiores causas de diarreia e de problemas renais infantil. No Brasil, a gente teve a sorte de não ter, aqui acontece menos de 1% dos casos, e vem na carne, né? E na Argentina e no Uruguai é uma preocupação grande, porque às vezes é assintomático e depois que foi para o rim, acabou. A criança ela tem que fazer hemodiálise para o resto da vida. Então a gente está falando de uma bactéria. Imagina 1 trilhão de bactéria por grama de fezes. Vocês já pesaram 1 grama de fezes? É claro que não, né? Eu já fiz bastante. Eu vi cocô de tudo que eu fiz cocô de tudo que é cheiro, cor, gosto. Mas a gente vai falar bastante de cocô, então a gente vai poder desenvolver no assunto fecal. Tá? Então, acho que a gente pode começar. Vamos lá. Vocês riem quando eu falo de cocô, tem um monte de gente que chora para fazer. Né? O intestino saudável é difícil de achar hoje em dia. Mais de 70% da população nacional ou constipada, obstipada, ou tem diarreia. Ah, mas não, eu olho lá, meu cocô, ele sai bonitinho, cai na água, parece uma salsicha. Isso não quer dizer que ele não é... Isso não quer dizer que ele não seja diarreico. Porque diarreia não é aquele cocô pastoso, né, líquido. A definição científica de diarreia nada mais é do que mais excesso de líquido nas fezes. Então, um bolo fecal bem formado, ele também pode ser considerado diarreico se ele tiver muito líquido, muito muco. Também é diarreico. E mais de 70% da população tem. Não, ninguém quer olhar o cocô, né? A maioria das pessoas evacuam, passa o papel, correndo com medo, né, de olhar ainda. Não olha o papel, joga o papel na privada, o que é completamente errado, biologicamente falando, ambientalmente falando, né? O papel cobre o cocô, ele tampa, faz assim, vai embora. Não faz o tchau cocô. Vocês têm que fazer o tchau cocô. Vocês têm que olhar o cocô. Eu tive... tanto que é obrar, né? Agora, eu tive
Colegas, eu não tenho paciente. Eu sou biólogo. Eu sou o único não médico da família. Eu sou biólogo, não tenho paciente porque eu não tenho paciência com paciente. É simples assim. Quando você estuda, um médico estuda uma pessoa que está com hepatite C, ele estuda a doença, eu estudo o vírus. Essa é uma diferença, né? E eu vi pacientes, por exemplo, que tinham anemia, problemas digestivos e nunca olharam o cocô. Quando ele olhou, depois de 12 ou 13 anos, tinha uma solitária. Não inteira, né? Só os pedacinhos. As proglótides espontâneas. Quando a gente joga proglótides espontâneas, a gente sabe que é tênia saginata. Né? E ele descobriu. Aí tomou vermífugo, ficou 100%. Né? E eu ensinei ele a lavar a mão, essas coisas, né? Bom, a gente não vai falar de probiótico sem falar de intestino. A gente vai falar sobre digestão, é claro. A gente vai falar como funciona a digestão. Porque a gente não tem como falar de bactéria e desbiose se a gente não entende digestão. Porque se a digestão não estiver boa, as bactérias não vão estar boas. Tá? Agora, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de por grama de fezes 10 elevado a 10ª, 10 elevado a 14ª de número de bactérias. O UFC, todo mundo está familiarizado com o UFC, Unidade Formadora de Colônia. Então a gente está falando aí de mais de 1 trilhão de bactérias por grama de fezes e mais de 30 mil espécies de bactérias diferentes. 30 mil espécies. No Brasil, a gente só pode trabalhar com 8 espécies de probiótico. Vocês acham que 8, mesmo, não tem nenhum probiótico no Brasil que tenha 8, tá? Sempre é de 5 para baixo. Vocês acham que 5 espécies de bactérias conseguem controlar 30 mil espécies? É claro, que existe uma lenda também. Que se a gente tomar probiótico, a bactéria vai combater a bactéria patogênica. A bactéria boa vai combater a bactéria patogênica. Não funciona assim. A bactéria boa ela não vai combater 30 mil espécies diferentes. Só tem um sistema no nosso corpo que é capaz de lidar com tantas espécies diferentes de bactéria, que é o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente toma um probiótico específico, isso vai estimular o sistema imunológico e ele sim vai ser capaz de selecionar o que é bom e o que é ruim. A gente vai falar mais disso para frente, como a nossa microbiota é formada, né? Bom, o que é digestão? Digestão é um processo de transformação química. Né? A gente precisa pegar substâncias complexas, transformar em substâncias absorvíveis e depois dessa absorção produzir as nossas próprias substâncias. Vocês sabem qual que é o nome desse processo? Por exemplo, pego proteína, transformo ela em aminoácido, né? Ditripeptídeo. Aí eu absorvo esse aminoácido e eu vou pegar esse aminoácido e vou fazer novamente a proteína. Né? Vocês sabem como chama esse processo? Ressíntese. Você está comendo proteína e você vai fazer proteína, mas antes de fazer isso você vai digerir ela, ela vai deixar de ser proteína. Aí você absorve e você pega o que absorveu e produz a proteína. Chama-se ressíntese. A ressíntese acontece com todas as substâncias do nosso corpo. Então, digestão é uma transformação química, pegar substâncias complexas, transformar em substâncias simples e a gente produzir a nossa própria substância. A gente é o que a gente come? Não. Você come uma banana, você é uma banana? Não. A gente é o que a gente absorve. Então não adianta pensar em bactérias se a gente não for pensar em absorção. Não adianta pensar em bactérias se a gente não for pensar em digestão. É um processo que acontece até 72 horas. É claro que, por exemplo, se você comeu, né, o que vocês evacuaram hoje de manhã, ou deveriam ter feito isso, se não fizeram probiótico, vocês estão obstipados. Né? A boa parte da massa fecal que vocês dispensaram hoje é para ir embora mesmo, mas tem que ver antes, tá? Ela é composta das suas últimas 3 refeições. Mas tem substâncias nela que demoraram 72 horas para ser jogada no intestino. Tem substância que demora para ser digerida. Tem substância que depois de digerida ela tem que ir para o sistema para depois voltar. E por que a importância então de falar de 72 horas? Porque alguns de vocês atendem pacientes. Aí o paciente chega e fala, nossa, estou com uma disenteria. Não adianta perguntar só o que ele comeu ontem. Tem que perguntar o que ele comeu nos últimos 3 dias. Porque substâncias que demoraram para ser digeridas, foram jogadas na luz intestinal novamente, podem ser irritativas. Então não adianta. Celíaco
Tem um monte de substância química que pode fazer isso, né? Isso depende da alimentação. Isso não acontece normalmente, né? Mas quando você for fazer uma anamnese, você tem que perguntar os últimos 3 dias da dieta do paciente, porque alguma coisa lá pode ter sido a causa. Da mesma forma como infecção, né? Infecção alimentar é totalmente diferente de intoxicação, né? Vocês sabem. A intoxicação normalmente ela não passa pelo intestino. Quando essa intoxicação acontece, o próprio estômago é o órgão afetado e a tendência é a gente jogar para fora. É vomitar, é ter dor e jogar para fora. No caso da infecção, tem que ter o estabelecimento do micro-organismo no intestino. Então pode demorar de 1 até 4 ou 5 dias para acontecer. E normalmente é seguido de vômito, diarreia em jato, porque o corpo quer jogar para fora. Então é diarreia em jato. E acompanha de febre normalmente, né? Que é o estado, a gente vai falar por que a gente faz a febre, mas o estado febril normalmente está associado com um estado de infecção. Bom, e por que eu coloco isso aqui? Porque hoje eu sou gerente de desenvolvimento da Vitafor Nutrientes, né? Hoje eu faço probiótico. Eu deixei de entender do intestino, deixei de trabalhar com análises clínicas para fazer probiótico, né? E a gente ouve às vezes, por exemplo, saiu na Veja esse ano, um médico falou, não adianta tomar colágeno. Não adianta você tomar colágeno porque você não absorve o colágeno. É verdade. Então não adianta você comer carne, você não absorve carne. Não adianta você comer absolutamente nada porque você não absorve aquilo que você come. Você absorve aquilo que você digere e depois dá para absorver, né? O colágeno é a mesma coisa. O colágeno você vai transformar em peptídeo de colágeno e vai absorver, né? Então a gente nunca absorve o que a gente come, sim o que a gente digere, tá? Então colágeno funciona assim, o whey funciona da mesma forma, né? O whey protein, todo mundo sabe o que é, né? Funciona da mesma forma. Você precisa ter a demanda. Não adianta você tomar whey se você não vai ter uma demanda muscular, seja atleta ou seja um paciente sarcopênico, né? Mas a absorção ela acontece das substâncias que são digeridas. Bom, e aqui eu coloquei uns exemplos de enzimas e para poder exemplificar para vocês. Para que serve a enzima, né? A nossa digestão ela é enzima dependente. Sem enzima, nossa digestão não funciona. Para que serve uma enzima? Vocês fazem ideia? É para acelerar uma reação química? Não. Não é. Existe enzima? Também não. Existe enzima que faz a reação química ser mais lenta. Quando a gente está multiplicando o nosso DNA, a gente tem uma enzima lá que controla essa multiplicação do DNA para que não ocorra nenhum erro. Então não é acelerar a reação. É quebrar duas substâncias? Também não. Existe enzima que chama ligase. Ligase pega duas substâncias e junta, não quebra. Então para que serve uma enzima? Toda reação química, ela para começar a funcionar, ela tem que ter uma energia inicial de ativação. Isso é regra da reação química. O que a enzima faz? Se você tem uma reação química que precisa de 20 mil kilojoules para acontecer, você colocar uma enzima, você vai precisar de 2 mil kilojoules. Então ela facilita uma reação. Ela diminui a necessidade de energia que uma reação química precisa para funcionar. É isso que ela faz. Ela não catalisa, ela não acelera, ela simplesmente diminui. É lógico que tem enzima que quebra, tem enzima que acelera, mas como regra universal das enzimas, é essa a função dela. E o que a gente tem que se preocupar com as enzimas, né? Bom, a nossa digestão é enzima dependente, começa na boca, termina no reto, tá? E se a nossa enzima ela não funcionar, então a gente vai ter um problemaço na nossa digestão. E se a gente tem um problema na nossa digestão, vai substância não digerida para o intestino, bactéria oportunista cresce, desbiose. Substância não digerida no intestino, você apresenta para o sistema imunológico alergia tardia. Vocês já ouviram falar de alergia tardia, alergia tipo 3? Alergia tardia é aquela que é mediada por IgG, não por IgE. Você mandou substância não digerida para o intestino, o nosso sistema imunológico não gosta disso. Ele acaba reconhecendo a comida como um ser invasor. Por isso que a gente tem que se preocupar com as nossas enzimas. Então, o mais importante quando a gente pensa em enzima, a gente precisa entender quais são os fatores que fazem ela parar de funcionar ou ela diminuir a sua atividade. Quais são os dois principais fatores? pH e temperatura. Vocês concordam? Temperatura, enzima é uma proteína, quanto mais você aumenta a temperatura, mais ela vai funcionar mais rápido. Até uma hora que a força da cinética das moléculas é tão grande
que a proteína se desfaz, desnaturação proteica. Conforme você vai abaixando a temperatura, as moléculas vão ficando cada vez mais próximas, até uma hora que a enzima perde a sua função. Ela não vai ter a cinética da reação. Tá? A gente tem que se preocupar com enzima no nosso corpo, com temperatura? Médico tem que se preocupar. Porque estado febril aumenta a temperatura. Vocês sabem por que a gente aumenta a temperatura no estado febril? A gente aumenta a temperatura com o intuito de desnaturar as enzimas. Você está com uma infecção bacteriana, você está com febre. Você aumenta a sua temperatura para aumentar a temperatura da bactéria para tentar desnaturar a proteína da bactéria e acabar com desnaturar a proteína das enzimas, né? Desnaturar as enzimas bacterianas, elas morrem. Acontece que a gente morre junto. A febre a febre do nosso sistema imunológico, ela ainda está evoluindo, porque ela não foi muito bem feita ainda, né? Se mata a bactéria, mata a gente. Porque para com as enzimas da bactéria e para com as nossas enzimas também. Né? Não, de forma alguma. Aumenta a temperatura e todo atleta... ser atleta não é ser saudável, né? Você sabe disso. O esporte, atleta profissional, se tivesse carteira assinada, tinha que receber por insalubridade. Porque não é saudável. A gente sabe disso, né? Então, a gente aumenta a temperatura, a bactéria morre, a gente morre junto, né? O futuro, na verdade, vai ser... O que seria o certo? Sobe para 70, desce para 30. Sobe para 70, desce para 30. Você sabe o que é isso? Pasteurização. No futuro, aí os filhos de vocês vão falar, tá com febre? Não, tá pasteurizando. Tá saindo uma espuma pela boca. Então é por isso que a gente tem a febre, justamente para tentar quebrar o metabolismo intermediário das bactérias. Temperatura a gente não tem que se preocupar muito. Por quê? Conforme a gente aumenta a nossa temperatura, uma enzima que funciona a 35 graus, ela funciona bem a 39. E ela funciona bem a 30. Então a gente tem um parâmetro muito grande ainda que você vai ter atividade enzimática. Então a gente não tem que se preocupar muito, mas médico ou na refeição, por exemplo, você já ouviu falar que a medicina chinesa fala para você nunca tomar água gelada? Nem durante as... Por quê? Você diminui a atividade enzimática. Você mistura a comida, água gelada, diminui a temperatura interna, mesmo aquecendo rápido, você diminui a atividade enzimática. Então é sempre com coisa quente, né? Chazinho, para aumentar a atividade enzimática. Então o principal fator que a gente tem que se preocupar na nossa... Deixa eu ver o que está aqui. Em relação às nossas enzimas é o pH. Mudou o pH, a enzima para de funcionar. Se uma enzima ela funciona num pH de 4,6 ela já não está mais funcionando. A gente está falando de 0,6 de diferença, né? E o que acontece? O que acontece, por exemplo, para a gente mudar o nosso pH? Processo inflamatório. Processo inflamatório muda o pH. Mudou o pH, diminui a sua digestão, diminuindo a sua digestão, desbiose e alergia tardia. E outra coisa, né? Assim como enzima é pH dependente, mucosa é pH dependente. Já põe isso na cabeça de vocês. Vocês sabem o que é mucosa? Mucosa é o tecido epitelial que recobre qualquer estrutura do nosso corpo que tenha luz, lúmen, né? Então, boca, olho, seios da face, sistema vascular, muitos têm. Sim. Qualquer tipo de processo inflamatório que esteja envolvido com a enzima ali, né? Que tem uma enzima para sofrer. Tem processo inflamatório que não tem enzima perto, né? No caso, por exemplo, da gastrite. A gastrite ela muda o pH do estômago. Mudando o pH do estômago, você vai ter dois problemas. Déficit enzimático e problema da mucosa. Né? A mucosa normalmente é um endotélio. É uma camada simples de célula. A nossa célula não tem o metabolismo interno, metabolismo celular. Ele é enzima dependente. Internamente também é enzima dependente. Você muda o pH do meio, a célula não se comunica com o meio, você mudando o pH do meio, você muda o pH intracelular, a célula morre e aí você não repõe, você cria ferida. Um exemplo disso? Simples. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, eu vou falar agora da boca ao reto, e a gente vai chegar no esôfago para eu falar o que seria a esofagite de Barrett, por exemplo.
Já ouviram falar da esofagia de Barrett, Barrett? Eu não sei onde o cara nasceu. Né? Então eu não sei a pronúncia certa. Barré. Ele deve ser francês mesmo, né? Então é Barré. Muita gente fala Barrett, né? Mas o certo acho que é Barré mesmo. Vamos lá. Uma coisa importante sobre a enzima. Isso pode ser uma surpresa para vocês. Qual que é a equação? Todo mundo enxerga aqui? Equação universal das enzimas. Vou escrever uma palavra por papel. Vamos lá. Equação universal das enzimas. Enzima 1 sob mais substrato 1. Isso vai dar produto enzima substrato, seria, né? Complexo enzima substrato. Mas já pulando isso, vai dar um produto 1 mais enzima 1. A enzima, ela não é consumida na reação. Ela sai no final da reação justamente para ser utilizada em outra reação química. Agora vamos supor que o produto formado, produto 1 aqui, certo? Isso aí é um produto que o substrato se transformou num produto. Vamos dizer que o produto 1 é igual a uma enzima 2. Quem disse que o produto de uma reação química não pode ser uma enzima? Normalmente na verdade. Tá? Enzima 2. Então agora eu vou continuar essa reação química. Enzima 2 mais substrato 2. Isso vai dar produto 2 mais enzima 2. Certo até aí? Lógico, a enzima não muda. E o produto 2 pode ser a enzima 3. Certo até aí? Você sabe como chama isso aqui? Cadeia enzimática. Tá? Ou seja, a reação seguinte ela é dependente da reação anterior. Vocês concordam? Se você não formar essa enzima, essa reação vai acontecer? Tá. A cadeia enzimática acontece no nosso corpo. E muitas delas começam no estômago e terminam no cólon, na junção iliocecal. Começa no estômago e termina 10 metros lá para frente. A gente está falando de uma cadeia enzimática com 20 reações dessas. Certo? Sendo que a reação número 20 é dependente da 19, que é dependente da 18. Certo? Se eu mudar o pH do estômago, vamos dizer que a reação 3, 20 reações químicas da cadeia enzimática. Digamos que a reação do 1 a 3 acontece no estômago. Se eu mudar o pH do estômago, muito provavelmente a reação 3 não vai acontecer, certo? A enzima não é pH dependente? Se não acontecer a reação 3, todas as outras vão acontecer? Não. Não adianta você cuidar do intestino se você não cuidar do estômago. Porque se você tem um processo inflamatório no estômago e você não cuidar do pH estomacal, você quebra a cadeia enzimática. E você prejudica a sua digestão por inteiro. A gente tem um monte de cadeias enzimáticas na nossa digestão. E outra, normalmente a última reação, a enzima formada na última reação, inibe a primeira. Feedback negativo. Ou seja, fiz a cadeia enzimática até o fim. Gerou uma enzima que faz com que a primeira pare de funcionar, acabou a cadeia enzimática. Então a gente tem dois problemas agora. Se eu precisava de uma enzima da reação 8, eu parei na 3 e já não tenho essa enzima. Primeiro problema. Segundo problema, se eu não cheguei até o final, eu não vou inibir as reações que já começaram. A gente continua reagindo até esgotar as enzimas. Vocês entenderam isso? Isso é fundamental. Então, a gente tem que cuidar do pH por inteiro. Tá? Continuando. Faltam só 350 slides. Bom, é lógico que eu acredito que aí no fundo vocês não estão vendo, né? O que está escrito. Aí a gente está colocando o sistema gastrointestinal. Ele vai da boca ao reto. Tá? Falar rapidinho da função de cada estrutura. Qual que é a função da boca? Tem várias funções, mas na alimentação, né? No processo digestivo. Qual que é a função dela? Qual que é a primeira função, a mais óbvia? Mastigar para diminuir o volume, né? Você coloca um negócio grande, se você não mastigar, não vai descer. Então, primeira, diminuir o volume do alimento. Segundo, lubrificar. Você lubrifica o alimento com a saliva
para com que o trânsito dele, o trânsito do gastrointestinal seja mais eficaz, mais confortável, né? Terceira função, digestão, né? A gente já começa a digerir na boca, amilase salivar. Quarta função, a enzima, ela age em cima do substrato, não é verdade? Então vamos supor, isso aqui é um exemplo. Se eu comer um dadinho, o dado, não dadinho, aquele dadinho de... Pode ser o dadinho também, de amendoim, não sei se é da época de vocês. Um cubinho de carne, quantos lados ele tem? 6. 6 faces. Digamos então que a gente tem uma enzima para cada lado, então a gente vai ter 6 sítios de ligação, não é verdade? Se eu mastigar, eu multiplico em muito os sítios de ligação. Então quanto mais eu mastigar, mais vai ter onde a enzima ligar. E dessa forma, potencializa a minha digestão. Eu já estou na quarta função ou quinta? Bom, quarta. Essa também pouca gente sabe. A saliva, assim como muitas secreções do nosso organismo, ela é rica em lactoferrina. Vocês sabem o que a lactoferrina faz? A lactoferrina ela estimula a imunidade, mas a principal função dela é a seguinte, ela sequestra o ferro do ambiente. A maioria das bactérias patogênicas são anaeróbias, elas não usam oxigênio. Elas usam ou ferro ou enxofre para se multiplicar. Então, quando a gente come, vem um monte de bactéria anaeróbica já ativa no alimento. Se a gente mistura com a lactoferrina sequestra esse ferro, né? Não o ferro do alimento, mas o ferro disponível na superfície, e impede que as bactérias que já vieram se multiplicando, continuem se multiplicando. A lactoferrina ela não dá uma esterilizada, mas dá uma boa limpada. Por quê? Porque essas bactérias ativas elas podem gerar problemas antes de cair no intestino. Então a lactoferrina dá uma ajudada para isso não acontecer. Tá? Alguém? Falou? Não, esterilizar não esteriliza, né? Porque nada é praticamente estéril. E outra, já me perguntaram, probiótico é estéril? Bactéria não faz sexo. O termo estéril não serve para ela, no sentido estéril. Bactéria é assexuada, ela se multiplica por fissão. Ela separa, vira 2, vira 4, vira 8, 16 e tá. Então não é estéril. O que queriam me perguntar o que o cara estava afirmando que bactéria não se multiplica no intestino, probiótico. Ele se multiplica sim. Acontece que por lei, essa bactéria probiótica que a gente está tomando, ela não pode ser mais forte o lactobacillus que a gente toma, ele não pode ser mais forte que o nosso próprio lactobacillus. Porque senão o nosso é eliminado e esse toma o lugar. Isso não pode acontecer. Tá? Então, 99% dos probióticos que a gente toma, ele tem a sua eficácia quando a gente para de tomar, de 5 a 10 dias ele já não é mais encontrado no intestino. Ele não fica lá para sempre, probiótico. Ele coloniza, enquanto você dá o estímulo. Se você tirar o estímulo, ele vai embora. Por lei tem que ser assim, você não pode trocar uma bactéria nativa por uma bactéria comercial, porque senão você vai ficar dependendo daquela bactéria pro resto da vida. Seria ótimo, né? Para mim, por exemplo, da Vitafora e tudo mais. Mas, quem sabe um dia a gente não faz isso. Da boca, faringe, esôfago. Faringe. Eu comi e desceu pelo tubo errado. Não desceu pelo tubo errado. Se descer pelo tubo errado, você nunca vai saber. Vai saber a pessoa que está ao teu lado, você vai morrer. Descer pelo tubo errado é aspirar comida. Aquela dor que a gente sente justamente é um estímulo involuntário do nosso corpo falando, não, vai pela faringe, não desce pela laringe. Porque senão você dança. Não, bêbado. Né? O bêbado, ele não pode, o cara que está alcoolizado, ele não pode dormir com a barriga para cima. Senão ele vomita e traga comida e morre engasgado com a própria comida, né? Morre afogado no vômito. Né? Jimi Hendrix morreu assim, Janis Joplin morreu assim, pessoas saudáveis. Mas saibam disso, quando vocês estiverem com um parente bêbado, ou vocês mesmos, sempre de lado, tá? Nunca de barriga para cima. Ainda mais porque de barriga para cima vai vomitar em você. Tá? E aí o esôfago, estômago. O que separa o esôfago do estômago tem uma válvula, né? Já do estômago para o duodeno não tem uma válvula. Existe até uma obstrução não, existe até uma constrição na região do duodeno, mas não é uma válvula como a válvula do esôfago para o estômago, que é a válvula da cárdia. Não é? Acontece que às vezes, por exemplo, a gente fica muito tempo sem comer. Então a gente tem muita enzima no estômago. Aí você ficou muito tempo sem comer, essa quantidade de enzima no estômago vai aumentando, você vai acumulando. Aí você vai lá, depois de 8 horas sem comer, e come
e come, né? É claro que todo o seu volume do prato, do alimento ali, não vai cair de uma vez só no estômago, vai cair em pequenas porções, não é? Quando essa pequena porção, vocês concordam que é uma pequena porção para muita enzima? A reação vai ser explosiva. Vocês querem fazer um teste em casa? Pega uma panela, enche de óleo, deixa o óleo fervendo por 1 hora. Joga uma batata. Explode. Isso acontece no estômago também, né? Então ficou muito tempo sem comer, começa a comer. Essa reação é tão intensa que começa a subir muitos ácidos gasosos. Esse gás ácido fica batendo na cárdia até uma hora que a cárdia, ela também tem a mucosa dela. A mucosa não é pH dependente? Conforme vai passando, inflama a mucosa da cárdia. E, quando tem inflamação, a gente não chama glóbulo branco? A gente começa a chamar glóbulo branco. A cárdia fica hiperplásica. Ela começa a perder a elasticidade. Até uma hora que não fecha mais. A famosa hérnia de hiato, né? Não fechou mais. O que acontece agora? Passagem livre dos ácidos gasosos. E isso começa a afetar a mucosa já proximal do esôfago. Só que o nosso corpo ele tem uma capacidade incrível de adaptação. Então as células do esôfago elas são feitas para aguentar pH alcalino. Alcalino não, de neutro para alcalino. E começa a vir um monte de ácido, pH ácido. O que o estômago faz, ou o esôfago faz? Eu vou me transformar em tecido que aguenta pH ácido. Eu vou me transformar em tecido duodenal. Chama-se metaplasia. Metaplasia é quando um tecido conhecido vira outro tecido conhecido. No caso do esôfago, o tecido do esôfago vira tecido duodenal. Isso é esofagite de Barré. Só que o tecido duodenal ele não tem flexibilidade, é totalmente diferente. Até algumas glândulas começam a aparecer. E dessa forma você piora muito a esofagite, piora muito o refluxo, e aí pode levar a problemas muito piores se você não tratar. Hoje você faz uma cirurgia simples, que se chama cardiaplastia. Por favor, se tiver algum médico aqui, cardiaplastia, hein? Não vai errar no final. Porque senão o cara vai para fazer esôfago e sai com uma prótese no coração. Colocar cardioplastia, eu acho que não deve ser um procedimento que existe, nem sei se existe. Cardioplastia. A cardioplastia hoje em dia está cada vez mais comum, né? Assim como a cirurgia bariátrica deixou de ser uma cirurgia para o problema de saúde e passou a ser estética. O que é proibido, o que é um crime, porque quem faz cirurgia bariátrica vai morrer. Bom, todos nós vamos morrer, não sei se vocês sabiam disso, sinto informá-los, tá? A gente tem um limite de vida nesse planeta, mas quem faz cirurgia bariátrica morre antes. Por que a cirurgia bariátrica é feita? Ela é feita porque se a pessoa não fizer, ela vai morrer antes do que se fizer a cirurgia bariátrica. Entenderam? É para dar uma sobrevida para o obeso. Agora, hoje em dia, moças de 90 quilos não podem fazer, porque tem que chegar a 130. Elas engordam a 130 e fazem. E acompanhada, né? Então, isso está acontecendo. Acho que a gente vai desenvolvendo e depois a gente pode falar um pouco de cirurgia bariátrica, porque quem acompanha o paciente bariátrico, sabe que todos eles reclamam de fezes mal cheirosas, né? Pra caramba. Só não aguenta esses gases mal cheirosos, essas fezes mal cheirosas. Isso acontece porque ele não digere a proteína no estômago do jeito que deveria digerir. O estômago dele não está menorzinho, a proteína tem que ficar um certo tempo no estômago para ser digerida. Se o estômago está menor, a proteína fica menos tempo no estômago. Você esvazia o estômago antes. Você joga a substância não digerida para o intestino, inclusive proteína. Aí você fermenta a bactéria proteolítica e o cheiro dos gases formados pelas bactérias proteolíticas é de repensar o relacionamento, né? A pessoa evacua, você chama a defesa civil, tá? É ácido sulfuroso. Para os farmacêuticos que já trabalharam com ácido sulfuroso, sabe aquele buquê gostoso que tem. Além disso, é tóxico. Tá? Se você tem Clostridium no intestino, ele gera gases sulfurosos e esses gases são tóxicos. Tanto que quando a gente lê no laboratório, a gente tem que ler na capela ou no fluxo laminar, porque senão corrói a gente por dentro, né? E é fácil para saber se vocês estão com esse problema ou não. É só comprar uma pincha. Põe para dormir embaixo do cobertor com vocês. Se ela acordar morta, vocês estão com problema. Tadinho, eu tenho uma pincha. Nunca morreu.
Aí a gente vai, esôfago, estômago. O estômago, assim, ele tem algumas funções. A digestão em si, formalmente, acontece no estômago. Mais de 90% da digestão. É uma digestão ácida, agressiva, né, para a gente conseguir quebrar substâncias do nosso corpo. No nosso corpo, não. Né? Da nossa alimentação, tem que ser uma digestão agressiva. E isso acontece em pH ácido. Além disso, o estômago fica se mexendo, né? Tem o peristaltismo, ele fica fazendo contrações para misturar e aumentar o efeito do processo enzimático. Então, no estômago que formalmente acontece a nossa digestão. Se o estômago não estiver bom, nossa digestão inteira ficou prejudicada e tudo que vai vir depois dele também. Não adianta cuidar do intestino se a pessoa tiver problema gástrico, você tem que cuidar dos dois. Senão vocês estão perdendo tempo, é paliativo. Vocês vão dar um jeito e depois vai piorar. Aí a gente vai para o intestino delgado, que é formado pelo duodeno, jejunho e ilho. Depois a gente tem a junção iliocecal, que é até onde chega o colonoscópio. Colonoscópio, todo mundo está familiarizado. Aquele exame agradável. Então, quer dizer, visualmente a gente só chega até a junção iliocecal. Esquece os outros 10 metros que a gente já deixou passar. E depois da junção iliocecal, aí a gente tem, né, o seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto. A junção iliocecal é um sifão. Vocês sabem o que é um sifão? A gente tem praticamente 2 sifões no nosso corpo. A junção estômago gástrica duodenal e a junção iliocecal. Eu vou falar da junção iliocecal e vocês vão entender. Quando eu falei para vocês que vocês ficam muito tempo sem comer, isso é prejudicial. Vocês entenderam por quê? No estômago, né? Porque vai enchendo de substância e a digestão é muito mais agressiva. Sem falar no problema de glicemia, né? Eu vou falar outro motivo agora, porque a gente deve sempre estar comendo. Porque se a gente sempre está comendo, sempre vai ter algum alimento passando pelo trânsito intestinal. Constantemente você vai estar com alguma coisa passando por ali. Isso é fundamental. A junção iliocecal é um sifão. Vocês sabem o que é um sifão? É só olhar embaixo da pia do banheiro quando vocês estiverem sentados na privada. Lá tem um sifão. Ou na cozinha. Quando vocês abrem a porta do armáriozinho, olha lá embaixo, aquele é um sifão. Qual que é o mecanismo do sifão? Isto aqui é um sifão. O sifão ele sempre tem uma água que fica aqui residual. O da cozinha tem isso por quê? Porque você joga um monte de lixo na cozinha. Ainda mais resto de comida. Se não tivesse essa água aqui, substâncias produzidas depois, né, as substâncias produzidas no encanamento, na fermentação, aquele cheiro terrível ia voltar. E a cozinha ia cheirar pior que o banheiro. Mas tem essa água aqui. Então as substâncias não conseguem voltar, porque a água funciona como uma rolha, como uma tampa. E na junção iliocecal é exatamente isso. A gente tem um sifão, tem essa água aqui que fica empoçada, e quando a comida passa por aqui, ela remove essa substância e depois assenta de novo. A substância vem, né? Primeiro, concorda que o intestino já não é um lugar muito legal para se viver, né? Não deve ser, né? A vizinhança é complicada. Segundo, essa aqui também é uma substância que você vai jogar para fora. Então tudo que você tem que jogar para fora não é bom ficar muito tempo no corpo. Tanto que na junção iliocecal é onde dá a maioria dos problemas do intestino. Quando a colonoscopia chega até lá, normalmente a gente vê um negócio chamado mucosa enantematosa. É uma mucosa cheia de feridinha, uma do lado do outro, parece sarampo. Sarampo é vírus. Ali é processo inflamatório. E isso acontece justamente porque isso aqui não é uma água muito boa. Se a gente come toda hora a gente vai estar removendo esse líquido, né? Então a gente evita problemas nessa região. Provenientes, né? Proveniente de outros problemas que não são provenientes disso aí você não vai evitar. Nesse caso, sim. Tá? Então, nossa junção iliocecal é um sifão. E aí, intestino grosso, né? O intestino grosso ele serve formalmente para absorção de água e de minerais e para a formação do bolo fecal propriamente dito. E acaba no reto. Vocês acham que está faltando alguma coisa depois? Pode falar. Todo mundo tem? Ânus. O ânus não faz parte do sistema gastrointestinal. Mas como não? Ele está lá? Tadinho, ele está lá. Ele faz parte do sistema sexual. Um monte de gente aliviada agora, né?
O ânus, ele não faz parte do sistema gastrointestinal. O ânus, ele é formado junto com a vagina e junto com o pênis. Ele é formado junto com a bolsa escrotal, ela vai se fechando, o ânus vai se fechando, ele é formado, ele migra lá para trás, tadinho. Também ele foi o último, né? E o intestino vai crescendo por dentro até que acontece essa ligação. Tanto que algumas vezes não liga. A criancinha nasce com o ânus um pouquinho mais para frente, deslocado. E a reparação é imediata, né? Hoje em dia faz a reparação até na neonatal ainda. Antigamente demorava 6 anos para fazer, a criança ficava com... Hã? Você já faz rápido. Hã? Mas eu já vi sendo feito com... Porque você tem que dar a base pro intestino também, né? Mas hoje em dia eu já vi sendo feito com... Até antes do bebê sair do hospital, dependendo da distância do reto pro ânus. E a gente tem um monte de prova que mostra que o ânus ele vem do fluido embrionário sexual. E eu provo para vocês. Né, de uma forma lógica, calma. Não vou... no bom sentido, é claro. A gente tem algumas cicatrizes que são formadas quando a gente está dentro, a gente ainda é embrião. Vocês sabiam disso? Chama cicatrículas embrionárias. Vocês querem ver uma? Isso aqui, ó. Você acha que isso aqui era o quê? Escorregador de meleca? Todo mundo tem isso aqui. Todo mundo tem isso aqui e não sabe o que é, não é? Isso aqui é uma cicatrícula embrionária. Às vezes não junta, não é? Lábio de lebre, lábio leporino, né? Por quê? Porque a gente tem as fendas branquiais que vão formar o rosto e o pescoço e eles não se juntam. E normalmente quando você tem o lábio de lebre, você tem o palato aberto, o palato alto. Se vocês olharem o céu da boca, vocês vão ver um risquinho ali também. Bom, então quer dizer que lá embaixo a gente também tem uma cicatrícula embrionária? Na mulher, dá pra ver. É menorzinho, mas dá pra ver. No homem, alguns também você tem que olhar com mais cautela. Mas na grande maioria dá pra você ver sem problema nenhum. Pra quem é casado, tem namorado, aí pede hoje pra ver. Tá? Vocês já viram um risquinho que vai da base da glande até o ânus? Não tem um risquinho ali? Né? Parece o que a gente soldou um plástico, chamado de períneo. Então, o períneo é uma cicatrícula embrionária. Né? Outra que nem essa aqui, só que deu azar também. Porque tá lá embaixo, né? Essa tá embaixo do nariz, a outra tá embaixo do... Então, por que eu falo isso, né? É porque eu sou obcecado por ânus? Não. Por que eu falo isso? Porque o ânus, ele tá lá, tudo bem que ele responde pelo sistema... Tudo bem que ele responde pelo sistema gastrointestinal, né? Mas a gente tem um excesso de zelo anal, né? Na hora de fazer higiene, a gente faz um trabalho de marcenaria ali. A gente lixa o pobre coitado, tá? E isso a gente pensa, mas por que ele está falando? Só para fazer vocês rirem? Não. A maior causa de carência de ferro entre os homens é hemorroida. Vocês sabiam disso? E muitas das hemorroidas acontecem por infarto de pequenas veias anais causados por processo inflamatório. Por quê? Porque o pessoal acha que limpo é quando não sai mais marrom, sai vermelho. Né? Porque fica passando. Infelizmente, a gente não aprende no colégio como limpar a bunda. Né? A gente não aprende no colégio. Eu tive o privilégio de ter um professor de biologia que ensinou. Na lousa. Tá? Na lousa. Depois vocês me entendem errado. E eu falo isso para vocês por quê? Criança, né? A mãe, ela acaba de ir no banheiro, aí fala, mãe, acabei, né? Nunca chama o pai, porque o pai arranca fora. Então chama a mãe. Até uma hora que ela olha, isso é um papel higiênico, parece um procedimento fácil. Ela vai lá, passa e se machuca. E esses pequenos infartos, esses pequenos processos inflamatórios coçam. Mas coça que é bom coçar. Aí que você entende que o ânus faz parte do sistema sexual. Tá? Porque é um prazer e ela vai coçando. E ela limpa mais e vai coçando. Até uma hora que ela não chega mais, não aguenta mais e fala pra mãe, tô coceirando o bumbum. E ela faz o quê? Pediatra. E o pediatra, oxiurus. E não é. É excesso de zelo anal. Tá? É de tanta limpeza. Normalmente não é oxiurus. Oxiurose ainda acontece, ou se acontece, mas oxiurose normalmente é por alta... A oxiurose é por auto-infestação. Vocês sabem como funciona a auto-infestação? Você coça aqui e põe na boca. Né? Não é à toa
que a fêmea do Oxyurus, eles fazem sexo. No ânus. que ironia, né? A fêmea do Oxyurus, 9 horas da noite, quando aumenta a temperatura da região perianal, ela sai para dar uma voltinha para pôr ovo lá. E nisso coça. 9 horas da noite, às vezes para um cara que vive no interior ou vive no meio do mato, ele já está dormindo. Aí ele inconscientemente coça de boca. Né? Autoinfestação. E, não falando do Oxyurus em si, é muito comum a mãe levar no pediatra e não pedir o suave anal, que também não é muito agradável, mas ainda se faz, né? Com a fita dupla face, vocês já ouviram falar? Uma delícia com cotonete. Não, hoje em dia tem até teste imunológico, até, né? Pra teste fecal mesmo. E já manda tomar o Zolben, o mebendazol, e na verdade, ou praziquantel, né? E na verdade é excesso de zelo. É a criança que está fazendo, porque para a criança só vai estar limpo quando realmente não sai mais nada. Às vezes até tem muita gente que limpa o ânus por dentro. Tem, isso é super comum. Gente adulta, que acha que é super sujo. Pô, você pode limpar o ânus do jeito que você quiser, vai estar cheio de cocô no seu intestino. Tá? E tem gente que enfia o dedo, isso machuca. Então, ensine o paciente a limpar. Mas eu tenho que ensinar vocês. Tá? E vai ser falando. Pode ter certeza. Como que a gente limpa? Qual que é a melhor forma de limpar? Bom, se você tiver o chuveirinho, né, lavar. Então, nos homens, nas mulheres tem que tomar cuidado. Porque quando você vai usar o chuveirinho, basta pequenos respingos de Escherichia coli para você fazer aquela cistite. Ou uma infecção do canal vaginal. Então, quando for passar o chuveirinho lá atrás, tampa na frente. Quando for passar na frente, não precisa tampar atrás, porque espero que seja mais limpo na frente, né? Então, vai passar atrás, tampa, depois só enxuga. Ah, mas eu não tenho chuveirinho. Bom, bidê é artigo de museu. Aí você vai mostrar aquilo para a criança, ela vai achar que é para limpar as costas, né? Ou achar que é bebedouro. Então, esquece, eu não tenho nem bidê e nem chuveirinho. O que eu vou fazer? Usar um papel. E o papel não é passando, é carimbando. Você carimba, ele é para ser absorvente. Então ele absorve, você dobra, deixa absorver mais um pouquinho, não é lixando. Tá? É lógico que você pode passar com uma certa cautela, mas deixa um tempinho a mais ali para absorver. Tá? E não ficar passando, porque é nessa que a gente causa lesão. Então é carimbando. Lenço umedecido eu posso passar no ânus? Não faz o menor sentido você passar no lenço umedecido. Uma, porque ele tem fragrância. E a fragrância é mais um motivo para você ter alergia ou inflamação. Segundo, o papel não é para ser absorvente? Se ele está úmido, ele já não é mais absorvente. Para que serve lenço umedecido? Para criança, que usa fralda. Porque a criança usa fralda, fica com aquela fralda suja, com certeza não é um líquido muito saudável e fica em contato com a pele. Você não vai dar um banho entre uma troca de fralda e outra. Então você usa o lenço umedecido para remover o máximo que você puder dessas substâncias que podem gerar assaduras e inflamações. Para a gente, não é saudável. Ainda mais, outra coisa, papel higiênico perfumado. Pelo amor de Deus, uma que o perfume não fica lá. Segundo, você não vai numa balada, o cara não, você não vai entrar, você não usou papel perfumado. Né? É outro motivo para você ter problema com fragrância. Papel bom é aquele que é fofinho, tem sei lá quantas mil folhas e absorve bem o bolo fecal. E outra, fezes saudáveis. Como que você sabe que uma pessoa está com fezes saudáveis? Eu olho as fezes, né? Porque eu tive o privilégio de trabalhar com isso. Agora, é um privilégio mesmo. Não é porque eu trabalho com fezes que eu sou sujo. Né? Muita gente confunde isso. Às vezes explode, né? Mas aí são ocasiões. Então, o ideal para você saber que as fezes elas estão boas, quanto menos trabalho der para limpar, melhor. Por quê? Ela teve boa água, foi bem absorvida, tem pouco muco. Passa o papelzinho. Meu professor falava, só um pum já resolve. Não precisa nem do papel. Né? Quanto menos sujar, melhor. E é importante olhar o papel, pelo amor de Deus, é de vocês. Tá? Inclusive, muita gente nunca viu o próprio ânus. Vocês preferem mostrar para uma outra pessoa. Vocês têm que conhecer o corpo de vocês. E o ânus faz parte do corpo de vocês. Você não precisa mostrar para um médico. Quem diz que ele gosta? Né? Então, vocês têm que olhar de vez em quando. Olha, tira uma foto. Não precisa guardar, mandar no Facebook.
Coloca o espelho no chão, tá? Mas tranca a porta, porque se alguém entrar vai ser estranho. Mas vocês têm que se conhecer, porque às vezes vocês colocam o espelho e vocês veem lá uma bolinha que pode ser uma hemorroida ou alguma outra coisa pendurada lá que às vezes acontece. Vocês precisam se conhecer. Eu já dei aula para moças que não sabiam que vocês tinham 3 furos, né? Vocês sabiam, né? Ânus, canal vaginal e uretra. Ninguém faz xixi pelo canal vaginal. Eu tive aluna de biologia que não sabia. Não, pensou que... Não, ela achou que saía no canal vaginal. Não foi uma vez só, não. Tá? Eu falei, vou te mostrar uma coisa diferente também. Foi ensinando. Tá? Procura um negocinho aí que fica apoiado logo em cima do outro que você vê. A uretra. Né? Então vocês precisam se conhecer. Não tem que ir no procto para isso. Vocês têm que conhecer. Imagina. Gente com 50 anos nunca viu ânus. Às vezes vê, gosta. Põe o nome nele. É assim que vocês tratam? Enquanto tem que ser assim. Tá? Isso foi meu professor que ensinou. Agora, intestino delgado. Só para vocês terem uma ideia da superfície, da área superficial do nosso intestino delgado. É tudo aquilo. Aquilo é um campo de futebol de campo. Tá? Aquela primeira superfície é da pele, 2 metros quadrados. A segunda superfície é do pulmão, 100 metros quadrados. E a terceira superfície é do intestino delgado, 500 metros quadrados. 1/4 de campo de futebol. Mais de 1000 quilômetros de vasos. Tá? Então, 500 metros quadrados, vocês sabem por quê que é tão extensa, né, a superfície. Porque a gente tem os vilos intestinais. Os vilos intestinais, né, que são projeções citoplasmáticas das células, na verdade, fazem com que você aumente muito a superfície. E aumentando muito a superfície, você aumenta a área de absorção. Quanto maior a área de absorção, mais a gente vai absorver de nutrientes. Então, além de ter uma área superficial gigante, tem uma irrigação gigante também. Justamente para poder captar o que a gente está comendo. Né? Imagina 500 metros quadrados colonizado por bactéria. E muito colonizado. Fora isso... 80% do nosso sistema complemento é produzido ali. Vocês sabem o que é o sistema complemento? É o que faz o sistema imunológico se comunicar. Interleucinas, interferons, TNFs, fator de necrose tumoral, né, TNF, tudo é citosina. 80% também da nossa IgA secretora, ou seja, o anticorpo que protege a mucosa. Agora vale ressaltar uma coisinha sobre o nosso intestino delgado. Ele não é um tubo, tipo um tubo de PVC, ele não tem uma luz. Se a gente pega um cano, a gente consegue, ele é duro, né? Se a gente pega a nossa traqueia, ela tem os anéis, não tem? Então se a gente arrancar a traqueia de alguém e olhar, ela é um tubo. O intestino delgado não é um tubo. Ele é anastomosado. Senão, imagina, se ele fosse um tubo, ele ia caber dentro da gente? Não. Então ele tem que ser exprimido. A gente tem que tirar aquela ideia da cabeça que existe uma luz intestinal, né? Não existe. É esmagado. O que passa ali é fluido. Ele passa esmagado ali. Você pegar um intestino delgado, os médicos já tiveram oportunidade de ver o intestino delgado, é claro. Mas se vocês quiserem ver, vai no Mercadão e compra a tripa de carneiro. Vocês vão ver, ela é esmagadinha, ela fica fechadinha. Tá? Não existe a luz propriamente dita. Então, e nisso, naquela papa, ainda o bolo fecal, o quimo, né, o bolo alimentar, e mais um monte de bactéria ali se divertindo no intestino delgado. Então, como que eu faço? Eu faço um quimiostato. Lá tem o meio de cultura, a bactéria vai produzindo insulina, conforme o meio de cultura vai ficando pobre de nutriente, eu vou tirando ele por baixo, tá vendo? E em cima eu vou colocando o meio de cultura novo. Dessa forma, a bactéria sempre vai estar se multiplicando. Tá? Isso é um quimiostato. Lembra alguma coisa para vocês? É o nosso intestino. Meio de cultura velho vai para onde? Sabesp. Certo? Meio de cultura novo vai pela boca. Vocês têm que pensar no intestino dessa forma. E outra, não adianta tentar estudar microbiota intestinal de uma forma médica. Porque a medicina, ela trata de sintomas e consequências. O intestino é puramente microbiologia. E sucessão ecológica.
Tanto que hoje, quando a gente fala de artigos científicos, né, de revistas indexadas, revistas de respeito, por favor, né, você vê como ecossistema intestinal, não como microbiota intestinal. Foi capa da Scientific American de junho desse ano. Scientific American americana, não a brasileira. Scientific American é uma revista de respeito como Nature, como Science. A capa era nosso ecossistema interno. Ecossistema interno. Né? Era nosso ecossistema interno. Para cada célula do seu corpo, você tem 10 células bacterianas. Quem está no comando? Era assim a capa. Né? E lá dentro eles estavam falando, quem hospeda quem? A gente hospeda as bactérias ou as bactérias que hospedam a gente por volta? Né? Para as bactérias. Foi há pouco tempo, na verdade. Saíram 2 reportagens esse ano sobre probiótico na Veja. Um da Axê, que foi o ProLive. Eu sabia que era da Axê, porque a cápsula que eles colocaram lá. E agora essa última que saiu mostrando uma pesquisa das bactérias envolvendo na absorção de gordura, né? No metabolismo de gordura hepático. Não é absorção, não tem nada a ver com o intestino. Para vocês verem como faz efeito à distância, né? Veja, depois dá uma olhada que a reportagem está muito boa. Aqui, para vocês verem, ó, isso aqui é o senhor bactéria. Tem uma luzinha aqui, opa, tem. Esse aqui é o senhor bactéria. Esse aqui é o senhor ser humano. Ó. Tá vendo? Por centímetro cúbico, a gente tem 10 elevado a 12 células de pele, por exemplo. E, por grama de fezes, a gente chega a ter 10 elevado a 14 de bactérias. A gente tem mais bactéria no nosso corpo do que células do nosso próprio corpo. Ah, mas como isso pode? Bom, célula bacteriana é bem menor que a nossa célula, por isso que cabe dentro da gente, né? Então, vocês concordam que bactéria tem metabolismo? E o metabolismo da bactéria é fundamental pra gente, né? Vitamina K, é única e exclusivamente bacteriana. Se você não tiver vitamina K, você segue até morrer. Tá? É feita por bactéria. Então, o metabolismo bacteriano é 100 vezes maior do que o nosso próprio metabolismo. Vocês verem a importância das bactérias no nosso intestino. Aqui eu vou exemplificar algumas funções da nossa microbiota, não de probiótico, tá? É a função da nossa própria microbiota. E isso aqui é de um artigo de 99. É isso? Isso. Que foi um artigo que trouxe à tona novamente para a classe médica vamos estudar bactérias, né? O nome do artigo é The Forgotten Organ, o órgão esquecido. Inclusive, hoje em dia eles estão querendo falar que nossas bactérias vão se formar um tecido bacteriano. Sabe quantos tecidos a gente tem? Ósseo, cartilaginoso, nervoso, sanguíneo, epitelial, conjuntivo, nervoso. Falei todos? Tecidos? Falei, eu acho. Eles querem colocar um novo, um tecido vivo, tecido bacteriano, tecido microbiológico. Bom, algumas funções então. Função protetora, realocação de patógeno. Simples. Onde você tem Clostridium, você não tem bifidobactéria, eles se odeiam. Então, se eu colocar bífido, se eu tomar bífido, ou já tem bífido na minha região, lá não vai ter Clostridium, certo? Por quê? Eles competem por nutrientes. Então, a bífido come o nutriente, o Clostridium morre. Ele realoca o patógeno, ele joga o patógeno fora. Então, uma das funções, realocação de patógeno. Essa realocação de patógeno acontece por competição por nutrientes. Se a bífido come, o Clostridium morre, competição por nutrientes. Acontece por competição por receptores. Muitas bactérias, elas grudam no nosso intestino através de receptores celulares. E tem bactérias que dividem o mesmo receptor. Então, se o Clostridium tem um receptor e esse é o mesmo receptor da bífido, quando a bífido estiver alojada, o Clostridium não consegue alojar, porque não tem onde encaixar. Então, a competição por receptores também realoca bactéria. Outra função protetora, produção de fatores microbicidas. Posso dar alguns exemplos, né? Tem bactéria que produz endotoxina, e essa endotoxina mata a bactéria patogênica. Então, ela está produzindo um veneno para outras bactérias. Eu vou dar um exemplo mais clássico de todos. Qual que é o probiótico mais famoso? Bactéria, não vem falar Yakult. Lactobacillus. Principalmente 2. Casei ou acidófilo, certo? Bom, esses são as bactérias mais famosas. Você sabe por que elas são famosas assim? Motivo comercial. Para que serve o Lactobacillus? Não, ele serve.
Mas eu vou dar algumas dicas para vocês antes de vocês tentarem me responder. Como? O pH. A gente vai entrar nesse ponto. Mas antes eu vou dar uma noção para vocês. Quando você pega 1 grama de fezes, lá você vai ter 10 elevado à 12ª ou 10 elevado à 14ª de bifidobactéria. Enquanto no máximo você vai ter 10 à 7ª de lactobacilos. Tá vendo a diferença? Tá falando de zeros e zeros de diferença. Enquanto um você vai ter 100 milhões, no outro você chega a ter 20 trilhões. Então, de longe, não é uma bactéria que coloniza o nosso intestino de uma forma ampla, né? Ainda mais porque é uma bactéria microaerófila. Ela vive numa região que tem 5% de CO2 quase, que é o jejuno. Na região aeróbica, que é perto do estômago, ela vive também, porque ela é microaerófila. Só que as bactérias que estão lá, que são aeróbias, elas ganham na competição, porque elas são específicas para aquela região. E a lactobacilos também vivem na região anaeróbia. Mas da mesma forma, as bactérias são anaeróbicas restritas, elas vão ganhar do lactobacilo. Então o lactobacilo tem a sua região lá, que é o jejuno. E de longe é uma bactéria que é ampla no intestino. Então para que a gente dá lactobacilos? Abaixar o pH? Existe uma teoria que fala que se você abaixa o pH, porque o lactobacillus ele abaixa o pH do meio porque ele produz ácido lático, certo? E dizem que onde o pH é baixo, não nasce bactéria patogênica. Não procede. A função de baixar o pH do lactobacillus não procede. As piores bactérias do intestino são ácidas. Clostridium é ácido, salmonella é ácida. Então falar que ele combate bactéria patogênica porque abaixa o pH, não procede. Então, qual que é a função do lactobacillus? Ele tem uma função. É lógico, o lactobacillus acidófilos ele estimula o sistema imunológico. Tem uma boa capacidade de estimular o sistema imunológico. Mas não é a principal função dele. A principal função dele é essa aqui, ó. Produção de substância microbicida. Vocês sabem por quê? O lactobacillus acidófilos, por ser uma bactéria microaerófila, ele precisa arrumar oxigênio também de uma fonte. Que fonte ele usa? Ele produz peróxido de hidrogênio, água oxigenada, certo? Joga no meio. Aí ele pega essa água oxigenada, quebra a água oxigenada, libera oxigênio singleto, que é uma das maiores fontes de energia, oxigênio reativo, né? E usa esse oxigênio no seu metabolismo. Ele só consegue recuperar o seu radical superóxido, porque ele produz peroxidase, lactoperoxidase. Peroxidase quebra peróxido, certo? Liberou oxigênio. Mas se ele não tiver uma molécula, se ele não tiver uma enzima para lidar com esse oxigênio reativo, ele torra, literalmente. Então ele tem uma enzima que chama superoxidesmutase. E a superoxidesmutase ajuda o lactobacillus a agregar o seu oxigênio. Ou seja, ele anda com seu oxigênio de bolso, né? Peróxido de hidrogênio. Aí vem o Clostridium, bonitão. Lógico que é romântico o que eu estou falando, né? Não acontece assim, acontece por quimiotaxia. Aí ele olha lá o lactobacillus e fala, pô, o lactobacillus é esperto, ele produz peróxido de hidrogênio e usa a energia do peróxido de hidrogênio. Bom, se ele é espertão, eu também sou. Vou usar o peróxido de hidrogênio que ele produz. Só que ele não tem superoxidesmutase, ele tem catalase. A água oxigenada mais catalase dá ozônio. Ele morre. Então ele morre porque o lactobacillus liberou peróxido de hidrogênio. Você sabia que a água oxigenada mais catalase dá ozônio? Por que você joga água oxigenada na ferida? O que mais? Quando você joga, faz aquela espuma? Então aquela espuma que libera é ozônio. Eu não sou muito a favor de água oxigenada e um monte de coisa. Inclusive no cabelo. Ela faz uma fibrose, ela impede até uma boa cicatrização, né?